Então, boa noite a todos. Boa Bem-vindos à noite. primeira live da Abras, né? O primeiro Abras Talks de 2026. E a gente vai começar aqui o ano muito bem, com um tema extremamente interessante, que pelo tanto de pessoas que interagiu aí no nosso perfil do Instagram, a gente está vendo que tem muita gente curiosa, querendo saber mais sobre os novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Bom, meu nome é Selene Pinheiro, eu sou geriatra e sou presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Estamos aqui também com o nosso super time do Departamento Científico da ABRAS, os 3 neurologistas aqui, Dr. Norberto, Dr. Bruno, Dr. Lucas. Boa noite a todos. Se apresentem, então. Boa noite, eu sou Norberto Frota, sou neurologista de formação, fiz formação e especialização em neurologia cognitiva e do comportamento e venho há alguns anos, para não denotar a idade, já tratando pacientes com doença de Alzheimer. Eu também sou professor do curso de medicina da Unifor, eu coordeno também o ambulatório de neurologia cognitiva e do comportamento do Hospital Geral de Fortaleza. Coordeno também o serviço de neurologia do Hospital São Carlos, aqui de Fortaleza, da Rede Dó, e sou diretor científico da Abras Nacional, juntamente com o Bruno e o Lucas, que são parceiros também de acompanhar pacientes com doença de Alzheimer. Dr. Bruno? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Jepsen. Eu sou neurologista de formação, com a subespecialização em neurologia da cognição e comportamento. Integro atualmente a diretoria científica da Abras Nacional. Coordeno a residência médica em neurologia do Hospital Geral de Fortaleza e sou professor da Universidade de Cristos. Muito bem, Dr. Lucas. Boa noite a todos, a todas que nos ouvem. É um prazer estar junto com vocês essa noite. Meu nome é Lucas Filho, eu sou neurologista também com especialização em neurologia cognitiva de comportamento. Hoje a gente vai poder conversar sobre temas que no consultório e nos ambulatórios já têm sido parte realmente da nossa rotina, mas eu acho que o interessante desse tipo de live, desse tipo de evento, é a gente conseguir realmente disseminar conhecimento, que eu acho que a Abras é craque nisso. Estou muito feliz de estar ao lado de 2 queridos amigos e da querida Selene aqui também com todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, amigos. É esse mesmo. O trabalho da Abras é trazer informação para as pessoas, informação de qualidade, fidedigna, sem vieses. Então, a gente está aqui cumprindo a nossa missão, né? Fazendo essa ponte do que está acontecendo no mundo acadêmico, as coisas que têm as maiores novidades e trazendo aqui para o público. Para a gente começar essa live, eu vou pedir para o Dr. Bruno explicar para a gente, de uma forma assim, bem fácil de entender aí, o que é a doença de Alzheimer, né? Existe diferença, assim, entre a doença de Alzheimer e o envelhecimento normal? Ter doença de Alzheimer é natural do envelhecimento, Dr. Bruno? Conta pra gente. Bom, Selene, acho que essa é uma excelente maneira da gente começar a nossa live de hoje, né? Já que a Abras, uma das principais missões da Abras é apoiar os pacientes com doença de Alzheimer e os cuidadores, então acredito que a gente tem um público bastante variado aqui nos assistindo. Então vamos começar desde conceitos mais básicos para que a gente possa chegar na ponta que tem de mais atual, que são as terapias anti-amiloides. Então é importante que a gente entenda que durante o processo natural do envelhecimento, algumas alterações cognitivas são esperadas. Então é esperado que o idoso, durante o seu processo natural de envelhecimento, ele comece a ter algum grau de esquecimentos. Esquecimentos esses que devem ser leves. Mas a partir do momento que esses esquecimentos, essas queixas cognitivas, sejam de memória, linguagem, atenção, função visoespacial, que esses sintomas cognitivos comecem a se tornar intensos o suficientes a ponto de comprometer a independência funcional daquele indivíduo, então a partir desse momento a gente chama isso de demência. Então demência é um termo mais amplo, mais genérico, que quer dizer que aquela pessoa tem um grau de comprometimento cognitivo intenso o suficiente a ponto de causar a perda da sua funcionalidade. Ou seja, aquela pessoa não consegue mais ser capaz de cuidar da sua vida, de realizar seus afazeres diários sozinha. Então ela passa a precisar da ajuda de um familiar ou de um cuidador para tomar de conta dos seus remédios.
para ajudar a cuidar do seu dinheiro. Essa pessoa, quando começa a sair de casa sozinho, ela passa a se perder. Então, a partir do momento que isso está acontecendo, a gente vai chamar isso de uma demência. Então, demência é um termo mais geral, mais amplo. E a doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência no mundo. A gente sabe que aproximadamente 60%, 70% das demências do mundo são causadas pela doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma causa de demência, mas nem todas as demências são doença de Alzheimer. A gente tem outros tipos, como a demência frontotemporal, demência com corpus de Levy, demência vascular. E quando a gente está falando especificamente da doença de Alzheimer, é uma condição neurodegenerativa, em que o cérebro vai sofrendo um processo de degeneração que é causada pelo acúmulo anormal de duas proteínas no cérebro, a proteína beta-amiloide e a proteína tau. Então, essa proteína beta-amiloide, o entendimento atual é que o acúmulo dessa proteína é que começa a desencadear todas as alterações que vão culminar depois com lesão e morte dos neurônios, que são as principais células do nosso cérebro. E essa morte desses neurônios vai levar a um processo gradativo de degeneração do cérebro, de atrofia, que vai culminar com sintomas cognitivos com a demência. Então, o foco da nossa conversa de hoje são as terapias anti-amiloides. Então, a gente já passa a entender que são medicamentos que têm alvo a proteína beta-amiloide, que é um dos marcos da doença de Alzheimer. Mas, doutor Bruno, assim, a gente sabe que a doença de Alzheimer não tem cura. A gente está falando de novos tratamentos. Mas já existiam tratamentos antes desses? Esses tratamentos já estavam disponíveis no SUS? Como que é? Até hoje, o que é que a gente já tinha? Bom, perfeito. Selene, então, essas medicações, as terapias anti-amiloides, nós temos duas medicações representantes dessa classe que atualmente estão aprovadas para uso no Brasil. Isso a gente está falando de medicações extremamente novas, que foram aprovadas para uso no Brasil agora no começo do meio do ano passado, de 2025. Mas a gente já tem diversas outras medicações disponíveis para uso na saúde suplementar, ou seja, comprando em farmácias, mas também medicações disponíveis a nível de SUS. Mas essas medicações que estão disponíveis são medicações que funcionam de uma maneira um pouco diferente. Não são medicações direcionadas especificamente para a causa da doença de Alzheimer, que são essas duas proteínas que se acumulam de maneira normal. Então, essas medicações disponíveis, né, os inibidores da acetilcolinesterase e a memantina, são medicações cujo efeito esperado é um efeito sintomático. Ou seja, melhorar os sintomas da pessoa, mas não são medicações que atuam diretamente na causa da doença. Muito bom, muito bom. Então, dando continuidade, eu vou perguntar agora para o Dr. Lucas. Então, o que são esses novos medicamentos? O que são essas terapias anti-amiloide? O que significa isso? Né? Como são esses anticorpos monoclonais? Tenta explicar para a gente como que funcionam esses novos tratamentos. Perfeito, pessoal. Então, acho que essa parte introdutória do Bruno foi muito importante para a gente ancorar o conhecimento. E, especialmente, eu queria reiterar que a doença de Alzheimer é um processo biológico. A pessoa não vai dormir bem e acorda com uma demência de Alzheimer. Ela vai passar por alguns estágios clínicos, alguns são mais sutis, outros são mais evidentes, até que num estágio mais avançado vai ter a demência. Mas a demência é precedida de um estágio que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, em que existe algum tipo de prejuízo cognitivo, normalmente memória, mas esse paciente ainda é funcional. E é importante porque a gente vai começar a falar também em tratar os pacientes nesse estágio, não só na fase de demência. Então, eu vou fazer uma análise que eu acho que é didática, ela é um pouco reducionista, mas para a gente fazer uma analogia, vamos imaginar nosso cérebro como um motor, e esse motor ele começa a enferrujar. A ferrugem é o beta-amiloide, que vai, na sua cascata, trazer um acúmulo de outra proteína, que é a tau, e, em última instância, vai levar à degeneração. As medicações que a gente já tem hoje disponíveis, no próprio SUS, como o Bruno bem colocou, elas funcionam como um combustível para aumentar a acetilcolina ou modular a glutamato. Aqui a gente passa a falar de uma classe nova de medicações. Medicações específicas que vão atuar no amiloide, ou na placa ou no oligômero. Como é que é isso? Paciente com doença de Alzheimer,
ele começa inicialmente a ter uma substância, que é o amiloide, que começa a circular no seu cérebro de uma forma anormal. Isso começa em monômeros, que são pequenininhos, vão se agrupando em oligômeros, até que no estágio mais maduro desse processo tem a placa, que é uma condição absolutamente característica da doença de Alzheimer. Essas medicações, que são infusionais, são de uma classe que a gente chama de anticorpos monoclonais, por isso que acaba com MAB, que quer dizer monoclonal antibody, elas são anti-amiloide. Como elas atuam? Elas são, então, injetáveis, o paciente recebe de uma forma intravenosa, isso entra na sua corrente sanguínea, chega no cérebro e, através da ativação da substância branca do cérebro, começa a fazer, então, uma limpeza dessas placas. E daí é importante entender que vai existir uma série de cuidados, alguns potenciais riscos em relação a isso, mas este é o processo. Então, as duas medicações hoje que nós temos disponíveis no Brasil, vou dar o nome a elas, o meu donanemab, que foi aprovado em abril do ano passado, e o outro é o lecanemab, aprovado no dia 22 de dezembro do ano passado. São medicações anti-amiloide com algumas diferenças farmacológicas muito sutis. Por exemplo, o donanemab, o seu uso é a cada 28 dias. O lecanemab é a cada 14 dias. Isso num tempo de duração total de 18 meses de tratamento. O donanemab atua mais na placa. O lecanemab atua mais no oligômero, uma forma um pouquinho anterior à placa. Então, existem algumas diferenças, mas, grosseiramente, se a gente volta para aquela analogia do cérebro como um motor que tem esse acúmulo de ferrugem, essas medicações procuram remover essa ferrugem, que aqui no caso seria o amiloide, e com isso evitar realmente a progressão tão marcada da doença, buscando de fato alentecer esse processo. Então, doutor Lucas, a partir da remoção dessas placas de amiloide, a gente espera o que desse tratamento? O que esperar, então, dessas terapias novas? Excelente ponto, Serena, porque quando a gente fala em terapias novas, a gente mexe muito com a expectativa das pessoas. E aqui todos nós lidamos com pacientes, a gente acredita muito nisso, a gente tem que realmente ter essa esperança de que a gente está avançando, isso é um fato. Mas essas medicações, elas não são a cura da doença de Alzheimer. Eu quero reiterar isso já nessa primeira fala. Essas medicações, elas atuam na proteína e elas conseguem, de uma forma bastante objetiva, reduzir a progressão da doença. Mas elas têm a sua indicação em estágios iniciais justamente para evitar esta progressão. Num quadro mais avançado, em estágios moderados ou avançados, não existe indicação de uso dessa terapia, porque já houve, de fato, um comprometimento estrutural e cognitivo do paciente. O que a gente pode esperar dessas medicações é o que foi apresentado nos estudos pivotais, ou seja, os estudos que foram apresentados à Anvisa para a sua aprovação, que mostram que quando a gente compara os grupos, no caso, que recebeu a intervenção medicação e o grupo placebo, existe uma diferença na curva de progressão desses pacientes. Ou seja, o grupo que recebeu a intervenção tem uma progressão clínica mais lenta. Ele segue progredindo, o quadro, infelizmente, segue evoluindo, mas numa velocidade inferior ao do grupo que não recebeu a medicação. Então, se a gente for sumarizar isso, a gente pode dizer que existe uma modificação na história natural da doença, tornando esse processo mais lento, buscando preservar de forma mais importante as capacidades cognitivas e funcionais do nosso paciente. Mas, mais uma vez, isso não é uma bala de prata que vai resolver todas as questões da doença de Alzheimer, vai atuar em uma proteína, isso é chave para a doença e muda de fato essa curva. Mas não é o final dessa questão, pelo menos neste momento. Excelente, doutor Lucas. Então, aqui a gente tem uma pergunta da Adriana, que ela fala que o esposo, infelizmente, foi diagnosticado com doença de Alzheimer e ele tem 54 anos de idade. Aí ela pergunta se esse novo medicamento vai ajudar na fase intermediária da doença, que ela está desesperada. Doutor Norberto, explica para a Adriana, então, direitinho, em qual fase da doença e que essa medicação está indicada. Então, qual é a indicação dessa medicação? Fala para ela, assim, como que a gente tem que fazer o diagnóstico para a gente poder indicar essa medicação. Então, explica para ela e para todo mundo aqui. Sim, dando continuidade ao que foi falado tanto pelo Bruno como pelo Lucas, eu acho que essas medicações, elas trazem, Selene,
uma revolução na forma que a gente encara a doença, até como uma forma que a gente até faz o diagnóstico da doença de Alzheimer. Eu fazia esse diagnóstico até alguns anos atrás, né, que era um diagnóstico clínico em que a gente excluía outras condições com os exames de imagem e exames complementares. Mas para esse diagnóstico, que ao contrário do que a gente tinha, que era um diagnóstico, um tratamento sintomático com os anticolinesteráticos ou com a memantina, esse é um tratamento que ele age especificamente numa cascata, como foi colocada, que está ligada a um processo da doença de Alzheimer, da forma que a gente conhece. Então, ao contrário do que a gente tinha com os outros tratamentos já disponíveis, disponibilizados no SUS, a gente tem que ter uma confirmação de que o processo que está acontecendo no cérebro do paciente é devido a um depósito amiloide inicial. Então, o primeiro passo é que a gente tem que ter uma confirmação para linkar. Então, essa confirmação pode ser feita através de um exame de PET, que é uma tomografia especial do cérebro, em que a pessoa toma um contraste que ele vai ver os locais se tem ou não tem um depósito alterado dessa proteína amiloide no cérebro. Ou outra forma que existe é através de uma punção lombar, que a gente tira um líquido das costas e dosa essa substância amiloide, assim como também outra substância chamada a própria forma da proteína tal, e aí você tem certeza que o que está acontecendo no cérebro daquele paciente é devido a um depósito amiloide, é devido a uma doença de Alzheimer. Então é um pouco diferente da forma que a gente tratava. Esse talvez, uma pergunta anterior, Salene, que é a primeira questão de quando vai estar disponível no SUS. Esses exames de biomarcadores, a gente não tem no SUS de rotina, a gente tem algumas iniciativas que são feitas, mas não tem uma forma que se consiga confirmar. Nas próprias, esses são mesmo exames que mesmo a saúde complementar ainda não está no rol da ANS. Eu acho que essa é uma briga. Acho que as familiares têm que ter o direito de saber se aquele processo patológico que está acontecendo é de uma doença de Alzheimer ou não. Então, acho que... Mas essa é uma revolução que eu diria que esses tratamentos novos nos obrigam a gente se adequar, de ter um diagnóstico mais preciso, mais correto dos nossos pacientes. E na pergunta em questão, como o Lucas colocou, a gente teve 2 estudos que foram pivotais, tanto do donanemab como do lecanemab. E ambos foram parecidos na população que foi estudada. Então, você tem uma população que era de 60 a 85 anos. A gente não foi estudado, que foi, no caso, um paciente pré-senil, que a gente chama abaixo de 60 anos de idade. Não quer dizer que não seja efetivo, mas não foi estudado. E uma outra coisa que é importante, como o Lucas colocou, esses estudos foram feitos em pacientes com um quadro que chama de uma DA prodrômica ou inicial, chamado de comprometimento cognitivo leve, no qual o paciente tem queixas cognitivas, tem alterações no exame cognitivo, no desempenho de memória, mas que eles estão ainda funcionais, com algum mínimo suporte, ou de demência leve. Então, os pacientes com a demência moderada, como parecia ser o caso em questão, eles não foram estudados. Então, a gente não tem uma evidência, isso é evidência para fases leves da doença, e o maior nessa população, de 60 a 85 anos, é como está em bula do remédio. Mas eu acho que essa questão da certeza diagnóstica, eu acho que é o primeiro passo, que isso por si só já causa uma revolução. E eu acho que tem outros papéis, né, que eu acho que o Bruno ou o Lucas podem falarem também, são os critérios de exclusão. Ou seja, não é só eu ter uma doença leve, não é só leve ou pré-clínica, né, uma fase CCL, não é só eu ter uma confirmação através de esses 2 exames, de líquor ou de PET, que tem um processo de doença de Alzheimer. Eu tenho que ter vários sinãos de cuidados ou de contraindicações a relacionar aos pacientes que podem se beneficiar dessa terapêutica, que eu acho que é um tópico também para esclarecer que, como o Lucas comentou, eles levam a um ganho, a uma menor taxa de progressão, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, não só com estágio clínico, com confirmação, mas também com que não pode usar em algumas contraindicações, que a gente tem que fazer um checklist para saber se o paciente é exequível
ou não para utilizar esse tipo de remédio, com o intuito de levar uma maior segurança para o paciente. Eu acho que essa sua fala é fundamental, Norberto, justamente para a gente entender isso. Que tem que ter uma precisão no diagnóstico, tem que ter uma exclusão de fatores que possam aumentar o risco de efeitos colaterais. E tudo isso vai acabar levando a um aprimoramento no diagnóstico. Então, vamos aí para a segunda parte da live, né? A gente estava falando do que esperar desses tratamentos, né? Então, assim, qual então a porcentagem de alentecimento da progressão, se esses tratamentos alentecem a progressão em termos de meses, anos. Então, explica aí pra gente, Lucas. Bom, pessoal, essa é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar explicar. A gente tem um público bem heterogêneo aqui, então eu vou tentar não ser simplista, mas eu vou ter que sumarizar alguns dados. Pessoal, basicamente, esses medicamentos eles atuam de uma forma importante na patologia, na proteína amiloide. Os estudos pivotais, eles seguiram os pacientes por 18 meses. Tá? Então, o que a gente tem de dado inicial é 18 meses de follow-up. A gente pode, quando compara as curvas entre quem recebeu a medicação e quem não recebeu, fazer uma diferença entre essas curvas que vai chegar em torno de 38%, 40% em escalas, tanto de funcionalidade quanto de cognição. Esse seria o número bruto. E aí algumas pessoas extrapolam para pensar em tempo. Eu acho que esse é um cálculo muito difícil, porque entra aí um segundo conceito, que é um conceito que hoje vem sendo muito debatido por um neurologista americano, que chama-se Jeffrey Cummings, uma das maiores autoridades em doença de Alzheimer, que é a diferença clinicamente significativa. Ou seja, o que importa para o paciente? Que a gente vai estar tirando amiloide, a gente vai estar fazendo tudo isso, mas como é que eu posso dizer que daqui a pouco a medicação tem de fato um impacto ou não? E aparentemente, a grande resposta que espera-se é que o paciente não tem uma evolução, uma progressão do seu quadro. Isso pode ser medido através de algumas escalas. Uma das principais escalas chama-se CDR, Clinical Dementia Rating, que é 0 quando não existe nenhum tipo de declínio, 0,5 um comprometimento cognitivo leve, 1 uma demência leve, 2 moderado e 3 grave. Então, se a gente pensar em o paciente seguir na mesma faixa, começou o tratamento, ele tem uma demência leve, CDR1, ou um CCL, CDR05, e ele continua assim ao final do tratamento ou por um período maior, isso seria considerado algo realmente de êxito terapêutico. O número mais ou menos que a gente pode chegar nesses pacientes, em torno de 40% dos pacientes, 40% a 50%, consegue manter de fato no mesmo estágio clínico nesse período. O que a gente está recebendo de dados agora são dados da vida real do uso desses remédios em outros países, que começaram anteriormente, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, no último Congresso Mundial de Doença de Alzheimer, já se apresentou os dados de 36 meses, ou seja, 18 e mais 36 meses, ou seja, 18 mais 18 meses de segmento. E parece que essas curvas elas se mantêm realmente diferentes ao longo do tempo, ou seja, o efeito não se dilui. Não é um efeito que dura só 18 meses e depois a curva de quem não recebeu fica igual de quem recebeu. Há uma diferença nessa trajetória. Então, a gente pode, então, talvez, sumarizar isso num número em torno de 40% de diferença e buscando especialmente que o paciente não tenha uma troca de fase, não progrida dentro do contínuo da doença. Se tem um CCL, que siga sendo CCL. Se tem uma demência leve, que siga sendo uma demência leve. Mas o número mais ou menos que a gente pode colocar de uma forma muito realista seria em torno de 40% de diferença pelos estudos pivotais. Talvez na vida real a gente descubra que esses números podem ser mais robustos. Muito, muito bem. Isso é muito importante, a gente ajustar essas expectativas, né? E o Dr. Bruno estava começando a comentar a respeito, então, dos efeitos colaterais, e a Camila Canto perguntou como é que faz o acompanhamento dessas pessoas que estão fazendo essa terapêutica, com que exames que a gente faz. Então, diga pra gente, Dr. Bruno. Bom, Camila, então, tentando responder sua pergunta, a gente já colocou que o objetivo dessas medicações é fazer essa limpeza, essa faxina da proteína beta-amiloide do cérebro. Então, o primeiro ponto é que a gente confirme a presença dessa proteína, vai precisar ter um exame inicial que confirme a presença dessa proteína.
Existe um momento mais à frente em que esse exame pode ser repetido, tá? Para que confirme que a faxina já foi completamente feita para que a medicação possa eventualmente ser suspensa. Então, depois que você tirou toda a proteína beta-amiloide, a medicação eventualmente pode ser suspensa. Mas durante esse período em que essas pessoas estão recebendo a infusão das medicações, alguns exames precisam ser feitos e talvez o principal deles é o exame da ressonância magnética, para verificar aquelas complicações que a gente comentou um pouco atrás. Então, se essas pessoas estão tendo os efeitos colaterais, que são chamados efeitos de área, então são as anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide, que podem ocorrer na forma de um edema do cérebro ou na forma de sangramentos dentro do cérebro. A maioria das vezes, como dito, são pouco sintomáticas ou até mesmo assintomáticos, mas a depender do tamanho, da quantidade, isso pode significar que essas medicações têm que ser temporariamente ou permanentemente suspensas. Então, durante o tratamento dessas pessoas, alguns exames de ressonância magnética têm que ser feitos em meses específicos, antes de doses específicas, a depender do protocolo, para que a gente possa fazer o acompanhamento e ver se esses efeitos colaterais estão acontecendo. Então, a gente já entende que talvez mais um dos fatores importantes para que essas pessoas possam, de fato, receber as medicações é que essas pessoas tenham acesso aos exames de ressonância naquele período de tempo adequado. E que a gente entende que o exame de ressonância magnética, apesar de diversas máquinas ao redor do país, quando a gente está falando a nível de Sistema Único de Saúde, são exames que muitas vezes demoram. Então, os pacientes às vezes ficam 3, 4, 6, 12 meses esperando por um exame, e que especificamente para utilizar essas medicações isso não pode acontecer. Porque se a gente não consegue fazer um acompanhamento, ver se esses efeitos colaterais estão acontecendo, a gente não vai ter a segurança adequada para manter, para dar prosseguimento ao tratamento. Exatamente. Eu quero só complementar essa fala do Bruno, porque ela é muito importante. Porque quando a gente fala hoje nesses tratamentos, eu gostaria que quem nos ouve pensasse em dois polos. Assim. Um polo, de um lado, de quem recebe a medicação, que a gente entendeu que é um número que ele é reduzido em relação a todo mundo que tem a doença. Mas vamos pensar no outro polo, de pessoas, como estão mandando aqui no chat, de tenho 50 anos, tem alguma alteração leve de memória, como é que é isso? Bom, hoje a gente começa a estruturar essa investigação desde uma fase muito inicial, nas unidades básicas de saúde, ou mesmo com o seu médico clínico que o acompanha. A pessoa tem uma certa idade, começa a fazer exames de rastreio, e isso vai fazer com que a gente descubra essa doença de uma forma muito mais precoce e faça muito mais diagnóstico. Então, mesmo que esses pacientes não venham a receber essa medicação, a gente vai estar diagnosticando melhor, tratando melhor e evitando mais doença, com cuidado mais básico, obviamente, como hipertensão, diabetes, tabagismo. Na revolução desse cuidado, a gente vai ter uma mudança do sistema de saúde, tanto do SUS quanto da saúde suplementar. Isso já hoje está acontecendo em caráter privado, em que hoje essa é uma medicação ainda restrita a pessoas que acabam tendo um poder aquisitivo maior para comprar essa medicação, porque já não está disponível. Mas em algum tempo, o nosso sistema de saúde todo vai começar a rastrear esses pacientes e a gente vai descobrir isso de uma forma muito mais precoce, sabendo que hoje a gente tem uma terapia muito mais específica e que demanda, sim, biomarcadores, demanda ressonância, demanda uma série de coisas. Hoje isso parece algo muito distante, mas isso é um primeiro passo para a gente ter uma linha de cuidado que vai mudar realmente a forma de enfrentar essa doença. Só a gente ter essa conversa hoje, capacitar as pessoas a identificar isso e trazer para essa conversa não só neurologistas, geriatras, mas todos os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, já é um grande avanço. Isso só está existindo hoje dessa magnitude porque a gente tem uma terapia nova. A gente sai de uma visão niilista, como existia anteriormente. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos. As pessoas dizem, ok, mas esse é o diagnóstico. Vai mudar alguma coisa em termos de tratamento? A resposta hoje, sim. Dependendo do caso, vai. Muda toda a jornada do paciente e do seu familiar. Então, só isso que eu gostaria de reiterar, que senão a gente acaba muitas vezes entrando muito no foco só do tratamento do segmento, mas há uma mudança muito maior que pega toda a base realmente dessa pirâmide, que é a nossa população 60 a mais, que está mais preocupada realmente com a memória e tem isso no seu radar. Queria fazer isso adendo, que eu acho que é super importante. Lucas, perfeito. Eu concordo com você em gênero, número e grau. De fato, o grande legado dessas novas medicações será realmente esse.
né? Então, ele acende a esperança, as pessoas procuram entender mais sobre a doença, elas procuram mais pelo diagnóstico, os serviços vão ter que se estruturar. Então, realmente, esse é o grande legado dessas novas formas de terapêutica. Mas essa sua fala deu gancho para duas perguntas que foram feitas aqui. Uma é do Arquimedes Bucar, que fala que ele tem história familiar positiva para a doença de Alzheimer, né? Ele está na fase aí dos 50 anos, e ele pergunta se vale a pena ele se consultar e se tem o que fazer nessa idade, né? Tem uma outra pessoa também, a Silvia Gereissati, que tem o antecedente familiar de demência por corpúsculos de Lewy, que aí já é uma outra doença, mas que também causa demência, e que ela está preocupada de ter o risco de ter. Então, Norberto, conta pra gente o que a gente tem para fazer com essas pessoas que têm história familiar, qual é o risco real que isso representa e se há o que fazer nessa fase. Bom, a história familiar, Selene, ele é um fator, sim, que é preocupante. Quando a gente fala em demência, a gente tem também fatores que são modificáveis, e tem trabalhos que mostram que a gente tem fatores de risco que são modificáveis, em que pode justificar em torno de 50% das causas de demência, mas temos fatores genéticos que são não modificáveis. Tem vários estudos que mostram que mesmo aquelas pessoas que têm alterações genéticas não modificáveis, e isso tem trabalhos com demência frontotemporal, em que mostra que você fazer abordagens de atividade física também atrasa o aparecimento de um quadro demencial. Então, se você tem história familiar, sim, você deve procurar para ver outras estratégias que que podem ser orientadas mesmo em pessoas assintomáticas, tá bom? Para você tentar evitar ou postergar um aparecimento de sintomas, um aparecimento de um quadro de demência, devido à doença de Alzheimer, ou que seja devido a uma demência com corpos de Lewy. Então, essa questão genética, ela é um fator de risco para a gente considerar e sim deve levar a uma preocupação mais precoce. Você testar do ponto de vista desse diagnóstico de biomarcadores para um indivíduo assintomático, hoje é uma coisa que a ABN, que é a Academia Brasileira de Neurologia, assim como outras sociedades, já se manifestaram contra. Hoje a gente não tem nenhuma indicação para você fazer esses exames de biomarcadores em pessoas assintomáticas. Pode ser que isso mude, tem várias pesquisas clínicas feitas sendo realizadas no mundo que estão avaliando pessoas assintomáticas, mas que têm essas alterações muito precoces de doença de Alzheimer, ver se vale a pena tratar. A gente não tem essa resposta. Enquanto não temos resposta, não temos por que evoluir. Não temos que fazer essa testagem. Um papel genético interessante, e que a gente não abordou ainda, é que a gente fala muito de doença de Alzheimer geneticamente determinada, né? Em que você tem mutações que são ligadas a uma predisposição a acúmulos de proteína amiloide mais frequente, mas a gente tem outras condições que são geneticamente bastante prevalentes e que aumentam a chance de você ter uma doença de Alzheimer. E é fundamental, quando a gente fala desses novos tratamentos, a gente saber esse perfil. Tem uma proteína, Selene, que ela carrega colesterol, chamada apolipoproteína, em que a gente tem várias conformações dessa proteína no mundo todo. E tem uma conformação dela chamada coepsilon E4, que esse é o principal fator de risco associado geneticamente a você ter uma doença de Alzheimer. Tanto que você tem duas possibilidades, e aquelas pessoas que têm uma dessa isoforma de epsilon E4, ela tem um risco aumentado de mais de 4 vezes de ter uma doença de Alzheimer, e se ela tem as duas alterações, 2 epsilons E4, isso vai para mais de 12%. Até em algumas pessoas, alguns autores advogam que essa é uma forma geneticamente também da doença de Alzheimer, já que em torno de 80% a 90% das pessoas que têm E4, eles vão ter um quadro de demência
até em torno dos 80 anos de idade. E essa é uma condição que também é obrigatória a gente pesquisar no Brasil antes de começar essas novas terapêuticas. Por quê? Porque quem tem a genotipagem E4, é uma contraindicação de bula no Brasil, tanto para o Danemumab quanto para o Lecanemab, para uso desses remédios. Porque nessa população, você teve um risco muito maior desses eventos que tanto o Bruno quanto o Lucas comentaram, que são de edemas e de sangramentos ligados à doença de Alzheimer. Então, esse perfil genético, que deve ser, sim, pesquisado em todas as pessoas que são candidatas a essa terapêutica, até porque tem essa contraindicação, e como é um teste genético, tem que ter um aconselhamento na hora que é feito essa solicitação, sabendo que você, em ter, você tem uma chance também de passar para os seus descendentes essa isoforma que aumenta a chance de você ter um quadro de doença de Alzheimer. Em quem é E4, ele tem uma contraindicação por aumentar os riscos de complicações. Então, essa é uma testagem que genética, dessa talvez seja mais feita agora com essa nova abordagem. Era uma coisa que a gente nem pedia antes, Lucas. Eu acho que você, antes de ter, a gente não pedia, porque a gente não tinha muito o que fazer, e hoje é uma prática que é obrigatória. Então, uma vez que a gente confirma que aquela pessoa tem uma doença de Alzheimer por biomarcadores, e a gente cogita ela que vai usar essas medicações, elas têm por obrigação fazer esse teste genético. Porque se ela for, essa conformação E4, por bula, em outros países do mundo, nos Estados Unidos, é possível usar, mas tanto no Brasil como na União Europeia, eles não orientam usar nas populações pelos riscos de complicações que são maiores. Então, voltando para a pergunta, se eu tenho histórico familiar, sim, eu devo me preocupar antes, mesmo assintomático, para tentar fazer estratégias de intervenção. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma resposta se vale a pena a gente pesquisar mais ativamente. E quanto à pergunta com corpos de Levy, a copatologia, ou seja, você ter alterações ligadas ao amiloide e ligadas à alfa-sinucleína, que é o que é tipo na doença de Levy, é bastante frequente. A gente teve um estudo de outro remédio, que é chamado de Solanezumab, que ele foi negativo para a doença de Alzheimer, e é um estudo que foi feito por 4 anos de seguimento, mas eles viram que uma boa parte, em torno de 30% dos pacientes que tinham patologia de doença de Alzheimer, também tinham patologia de demência com corpos de Levy, de alfa-sinucleína acontecendo. Ou seja, essa copatologia é muito frequente, e talvez com as possibilidades de também detectar essa substância, a gente consiga ver isso e selecionar melhor os pacientes para essas novas abordagens. Mas isso eu acho que são cenas dos próximos capítulos. Maravilhoso. Eu acho que isso é super importante. Foi muito importante o que você falou a respeito dos fatores de risco dos fatores de risco modificáveis, né? Lembrando que no Brasil, 60% dos casos de demência são atribuíveis a fatores de risco modificáveis. Então, tem muita coisa para a gente fazer em termos de prevenção de demência, né? Em prevenção de doença de Alzheimer. Então, muito importante a fala do Dr. Norberto. Mas falando sobre diagnóstico, voltando um pouquinho sobre diagnóstico, a doutora Isa Mello, neurologista, ela perguntou se os biomarcadores séricos estão aprovados no Brasil. Diga aí, doutor Lucas, estão aprovados? A resposta aqui hoje é Anvisa não. Não há registro de biomarcadores sanguíneos para doença de Alzheimer. Entretanto, há um asterisco aqui, há um porém. Então, a gente sabe que na Anvisa, assim como esses anticorpos monoclonais, há aprovação do uso de marcadores, mas que não estão cobertos pelo rol da ANS, ou seja, na saúde suplementar ou mesmo no SUS. Então, o que a gente tem hoje aprovado na Anvisa? Líquor, tá? Punção lombar, que vai dosar os níveis de proteína beta-amiloide e também de tal. E também existe o registro na Anvisa do PET, um marcador com radiotraçador para amiloide. Já existem hoje diversos estudos e kits excelentes para dosar a presença dessas proteínas no sangue. Entretanto, não há o registro hoje na Anvisa para ser feito isso.
Algumas pessoas vão mandar no chat que já existem laboratórios fazendo essa coleta. Isso é verdade, mas isso acontece porque esse material ele pode ser coletado no Brasil, mas a análise acaba sendo feita fora do Brasil, no exterior, como por exemplo nos Estados Unidos. Então existem alguns kits que têm sido feito esse trâmite para isso. Mas a resposta direta é não há registro na Anvisa, exceto para pesquisas, enfim. Agora existe a possibilidade de fazer algum kit e se mandar para análise, para dosagem desses marcadores no exterior. Entretanto, hoje, nas recomendações, tanto da Academia Brasileira de Neurologia quanto da bula dessas medicações, as indicações de biomarcadores adequados para a indicação dessa terapia são ou através do líquor ou através do PET, com marcador amiloide. Tá. Eu vou abordar agora a pergunta da Rosa Matos, porque pode ser que ela tenha perdido a primeira parte, que ela está perguntando se os inibidores de acetilcolinesterase, eles conseguem retirar a proteína beta-amiloide. O Dr. Bruno já tinha comentado isso na primeira parte do vídeo, então eu gostaria que o Bruno comentasse novamente, mas uma coisa legal que eu já vou acrescentar dá para usar as duas terapêuticas? Dá para usar os inibidores de acetilcolinesterase em associação com os novos medicamentos aí, com as terapias anti-amiloide, Bruno? Excelente, Selene. Então, essas medicações, os inibidores da acetilcolinesterase, né, que são representados por 3 medicações, donepezila, galantamina e a rivastigmina, e a outra medicação, a memantina, são medicações que a gente já tem disponível há bastante tempo aqui no Brasil, inclusive no SUS, no Sistema Único de Saúde, em que essas pessoas podem conseguir essas medicações sem custo, mas são medicações que atuam de maneira sintomática. Então, elas tentam ajudar na melhora dos sintomas. Elas aumentam, então, a disponibilidade da acetilcolina, que é um neurotransmissor que está particularmente reduzido na doença de Alzheimer, e a memantina atua modulando receptores, a atividade do glutamato. Então, essas medicações elas não agem na causa da doença, que é o acúmulo da proteína beta-amiloide. Elas atuam tentando melhorar, na analogia que o Lucas falou, um combustível, um óleo a mais para o motor, que é o cérebro. Enquanto que as terapias anti-amiloides vão tirar a sujeira, a ferrugem do cérebro, que é a proteína beta-amiloide. Né? Então, são medicações que agem de maneira diferente. Essas medicações novas agem na causa da doença, enquanto que as outras medicações ajudam tentando melhorar os sintomas dessas pessoas. E aí, a segunda pergunta, né, Selene, se elas podem ser utilizadas de maneira combinadas, a resposta é que sim. Então, naqueles estudos pivotais, os estudos que nortearam o uso dessas terapias anti-amiloides, boa parte dos pacientes estava, sim, em uso dessas medicações. A maioria dos que estavam utilizando alguma dessas medicações eram os inibidores da acetilcolinesterase, que são indicadas nas fases de demência leve, e alguns poucos, quase nenhum, também estavam em uso da memantina, né, que a gente sabe que é uma medicação que não deve ser utilizada nos estágios de demência leve. Muito bem. Gente, eu tô tão feliz porque 88 pessoas voltaram aqui para a live, todo mundo participando muito. Nós vamos estender um pouquinho mais por causa das dificuldades técnicas, mas eu vou fazer aqui mais umas 2 perguntas do que está aqui no chat para a gente poder não se alongar também demais. Então, a MC Zângela e a Camila Canto, elas perguntam sobre a questão da estimulação transcraniana por pulso. Alguém de vocês gostaria de comentar essa técnica? Tem evidência científica? O que vocês podem responder? O tema é esse, né? A estimação magnética transcraniana, ela tem algumas indicações muito ligadas à questão de psiquiatria, né? Para sintomas de humor dessa área. A gente teve um estudo que foi bastante interessante, foi até publicado na Brain há uns 2 anos atrás, se não me engano, em que ele estimulou mesmo as regiões parietais em pacientes com doença de Alzheimer e mostrou um ganho mesmo após parada a estimulação, um ganho pequeno por um período de segmento.
Então, é uma técnica que pode ser utilizada, mas eu diria que ainda carece de mais estudos e até que a gente não tem uma liberação para se usar para a Anvisa reconhecida como terapêutica com esse intuito, né, de aprovado para ser usado como a gente tem os anticorpos. Então, assim, eu acho que é uma técnica promissora, depende muito do protocolo e tem esse específico desse artigo que eu lembro que vi, publicado na Brain, que mostrou um ganho com essa terapêutica nessa região parietal do cérebro para melhorar alguns sintomas cognitivos dos pacientes. Então, assim, acho que esse relacionado pode ser visto com essa questão, mas eu acho que tem que ver qual protocolo e qual foram os estudos que foram realizados para a pessoa usar aquele protocolo especificamente falando. Muito bem, Norberto. Bom, gente, nós estamos também com muitas perguntas de médicos aqui na live, né? Então, quero trazer uma notícia aqui para vocês em primeira mão, que em breve a Abras também vai fazer um webinar específico para profissionais de saúde, então para médicos, que a gente vai detalhar melhor esses tratamentos, falar do sistema, então, do diagnóstico, das indicações, contraindicações, do como é feito o segmento. Então, a gente vê aqui a doutora Juliana Santana fez uma pergunta assim, bastante específica de em que momento da linha do tempo a gente poderia fazer o PET amiloide para medir se houve a limpeza dessas placas. Então, assim, são perguntas bastante interessantes, né? A gente vai responder de uma forma, assim, bem sucinta, mas saibam que a gente vai fazer um evento específico para médicos, aí com uma linguagem mais técnica, porque aqui na live a gente tem pessoas das mais variadas áreas do conhecimento e também pessoas que têm demência e pessoas que cuidam de pessoas com demência. Então, talvez a gente não consiga ser assim muito detalhista nisso, tá? Mas a pergunta da doutora Juliana, então, é essa. Qual o momento da linha do tempo do tratamento com anticorpos anti-amiloides que deve ser feito o PET amiloide para medir as placas e definir se deve ou não cessar as infusões? 1 ano? Caso não haja PET ou amiloide, o que fazer? Vamos lá. O estudo que o donanemab, né, você teve essa possibilidade quando foi feito o estudo dos pacientes que tinham a limpeza do PET amiloide, tiveram um clearance total, eles passavam a usar placebo. E pelo estudo eles fizeram isso, um PET repetiram com 6 meses, com 1 ano e ao final do estudo. Então você teve mais de 25% dos pacientes, em torno de 30%, em que limparam o PET com 6 meses, você teve mais de 50% que normalizaram o PET com 1 ano, e você teve 76% que normalizaram com 1 ano e meio. Então, se eu for avaliar uma terapêutica de suspensão, eu posso repetir com 6 meses em que 1 ano, sabendo que essa é a porcentagem, e que quanto menor era a minha intensidade de depósito amiloide, mais fácil eu iria atingir essa limpeza do período de segmento. A gente não tem uma forma, pelo estudo, em que me basear como uma outra estratégia, como normalizar um líquor, tá certo? Ou como normalizar uma fosfotal no sangue, que é um dos exames de sangue que o Dr. Lucas comentou, como sendo estratégia para eu parar essa medicação. Então, a gente não tem essa estratégia em que eu posso substituir o PET por um outro exame de líquor. Eu acho que o PET amiloide, ele é um exame que a gente tinha uma dificuldade de acesso muito grande no Brasil, era restrito praticamente ao Rio Grande do Sul, em centros como São Paulo e Rio, mas graças às novas abordagens terapêuticas, isso acabou sendo mais difundido, e eu acho que nas grandes capitais, nas capitais mais que tem uma ligação aérea com o Rio de Janeiro mais direta e até um tempo de 3 horas de voo, você consegue realizar esses exames. É um custo ainda que é elevado na maioria dos locais, mas você consegue realizar. Então, isso já melhorou. Mas a gente não pode, Salene, usar outra forma de suspender
o remédio. Se eu não posso fazer, então cogito usar por 1 ano e meio. Essa opção de você parar o tratamento quando normaliza o exame, isso não é feito com a abordagem do lecanemab, tá certo? Ele foi usado por 1 ano e meio e alguns estudos mostram, não está sobre isso no Brasil, mas mostram com segmentos de 1 ano e meio, de 3 anos, seguindo e até 4 anos usando a medicação. Eu vi que teve uma pergunta sobre a associação dos dois, né? Simultaneamente, não tem porquê. E limpar com um e manter com o outro é uma discussão, mas a gente não tem evidência nenhuma. Acho que foi uma pergunta que um colega fez aí. Então, por enquanto, é escolher um ou outro. Por enquanto, a gente só tem no Brasil disponível para comercializar uma das medicações. A outra a despeito de ser liberada, tem uma questão de precificação que demora um tempo ainda para você distribuir. E a escolha vai ser muito da conversa de médico e de paciente, sabendo que uma você pode parar quando limpo a medicação, outra eu vou manter por pelo menos 1 ano e meio de segmento. Muito bom. Eu quero só aproveitar essa fala do Norberto, só para reiterar um outro ponto importante. Aqui vocês começam a entender, que nos ouve, que há uma complexidade na indicação e na interpretação desses resultados. A forma de eu considerar esse exame positivo ou não, tem várias formas, existem cálculos para isso, pode ser visual. Isso vai depender da indicação ou não dessa terapia. Isso traz de carona a ideia de que este é um tratamento que demanda uma equipe multidisciplinar absolutamente capacitada para isso. O acesso à medicação hoje, ele pode ser realizado em vários centros. Mas o que vai fazer toda a diferença para uma boa indicação e para um bom segmento do paciente é que se tenha uma diretriz seguida à risca, como já existe hoje, tanto de bula quanto da BN. Uma equipe realmente capacitada para interpretar esses biomarcadores, explicar, esclarecer isso, seguir o paciente, para com isso a gente fazer isso da forma mais segura possível. Então aqui fica um alerta para o pessoal que nos ouve, de que essa é uma terapia nova, essas duas terapias, elas são promissoras, elas quando bem indicadas, elas fazem diferença sim, mas neste momento, procurem centros de referência para realizar esse tratamento. Provavelmente no futuro, vão existir mais centros de referência capacitados para identificação, indicação e monitoramento dessas terapias. Mas no estágio que nós estamos, em que os colegas hoje que estão usando essa medicação estão usando com aprovação pela Anvisa e precificação desde setembro. Então isso é algo muito novo. Então aqui fica uma orientação, uma dica de que procurem profissionais capacitados, com formação, com equipe multidisciplinar e que sigam hoje as diretrizes que são de livre acesso, tanto da ABN quanto a bula. Isso vai ser muito importante para a gente ter segurança no uso dessa medicação. Perfeito, perfeito, doutor Lucas. Então, passando aqui para a fase final aqui da live, né? Então, muito se fala mesmo sobre a questão do custo, né? Esse perfil aqui, Casa Donana, estava falando que é uma pessoa que vive com um quadro de um CCL, né? Mas que ela lamenta o fato de que a questão custo, né? Então, vamos passar para essa fase aí de como que está a situação do Brasil, né? O status regulatório, essa questão da disponibilidade do SUS. Conta pra gente, Norberto, em que pé estão as coisas? Na questão de a gente tem já disponível no mercado o donanemab, que foi aprovado no final do ano passado, o lecanemab no meio do ano passado, né, em abril. Você teve o lecanemab aprovado em dezembro, mas que ainda não está podendo ser comercializado, como eu falei. E a gente não tem ainda, eles são remédios e que não estão ainda no rol da ANS, tá certo? Ou seja, ainda não está disponível para liberação. E aí você tem alguns convênios em que colocaram por questões, mas é algo ainda que tem essa dificuldade de acesso por custo. Não são remédios que são baratos. Você está falando de tratamentos que vão custar em torno de 25 a 30 mil reais quando está com a dose cheia, né, que é a dose de 4 ampolas por mês. A gente não sabe ainda quanto é que vai sair o preço do lecanemab. Então tem uma questão de acesso, não só ao remédio em si, mas como o Bruno e o Lucas colocaram, da necessidade de segmento, de fazer exames. Ou seja, não é um tratamento tão simples quanto a isso, né, esses custos adicionais. No SUS, eu acho que a gente vai demorar, porque a gente tem esses outros aspectos que são fundamentais,
de fazer exame de imagem, de fazer biomarcador, de não ter ainda disponível para isso. A gente tem que melhorar ainda essa nossa rede também no SUS para conseguir ter esse acesso, tá bom? Então, esse é um cuidado maior. Isso, além de, assim, eu até aproveito aqui a parte final para deixar um convite, né? Você falou do nosso webinar que vai ter em março, mas também para o nosso congresso do CBA, que vai ser no dia 28 e 29 de agosto, em São Paulo, no Center 3. E é interessante porque é um congresso que é ligado só para a doença de Alzheimer, vai ser uma sexta e um sábado, mas no sábado à tarde a gente tem uma programação para cuidadores e para familiares. Então vale a pena procurar no nosso site da Abras, daqui a pouco vai estar com um link no ar para se inscreverem. Não só os colegas que estão para estudos, vai ter uma parte sim ligada à área médica e à área multi nos 2 dias do congresso. E também no sábado à tarde vai ser um congresso especial para cuidadores e familiares, para discutir não só essas questões de tratamentos, mas outras abordagens que são importantes, já que esse é o papel da Abras, como a gente colocou, levar esse conhecimento, não só para colegas médicos, mas principalmente para familiares, cuidadores, e trabalhar. Falando um pouco, você até teve um contato a mais, a Abras está junto ao Ministério da Saúde, tentando implementar uma linha de cuidados para a demência. A gente tem uma discussão já há um tempo, né, Salene, junto ao Ministério, tentando melhorar. Como a gente está falando de uma terapêutica que talvez consiga que seja exequível para 10% das pessoas com o diagnóstico de Alzheimer. Mas hoje no SUS, você tem algumas regiões em que talvez só 10% das pessoas que têm demência têm um diagnóstico. Ou seja, é uma porcentagem inversa. De quem chega a um diagnóstico, eu vou ter 10% que eu posso talvez usar essas medicações, sendo que no SUS a realidade do Brasil que a gente tem que melhorar é que talvez só 10% das pessoas que têm um diagnóstico, um quadro de demência, têm o seu diagnóstico. Mas a Abras, junto com você, junto com Valquíria, que é membro da Abras, estava aqui na live, faz esse trabalho junto com o Febras, com o CONAD, de lutar para melhorar essa linha de cuidado de demência, tanto de prevenção como de diagnóstico e tratamento no Brasil. Então, acho que é um papel nosso que esperamos que a gente consiga melhorar cada vez mais. Quem sabe, o primeiro passo de colocar até biomarcadores para ser feito pelo SUS, tá certo? Para a gente poder ter essa certeza de diagnóstico melhor como primeiro passo. É isso aí, Norberto. Você trouxe aqui, então, em primeira mão a questão do Congresso. Desculpe ter furado a surpresa que você ia falar no final. Maravilhoso, Norberto. É para isso que a gente está aqui, para divulgar. Então, assim, a gente vai ter esse congresso que vai ser de altíssimo nível em São Paulo, então, em agosto, né? 28 e 29 de agosto. Lembrando que vai ter, então, além da parte profissional, de discussão científica, nós vamos ter especialmente para os cuidadores, para as pessoas que cuidam de pessoas com demência, um congresso específico no sábado à tarde. Então, a gente trabalha para vocês, né? Então, é muito importante que haja esse espaço de conhecimento e de escuta. Então, estão todos convidados, fiquem atentos ao site. A gente tem condições especiais de custos para os cuidadores. Então, a gente quer que todos participem. E também trouxe mais um spoiler maravilhoso, né? Que é esse trabalho lindo que a Abras está totalmente envolvida, a Comissão de Políticas Públicas da Abras, mas que é capitaneada aí pela Valquíria Alves, mas que nós temos uma comissão nacional, que é a CONAD, que é composta por vários setores aí da sociedade, inclusive sociedades científicas, a SBGG, a Academia Brasileira de Neurologia também faz parte da CONAD, e a CONAD está trabalhando muito próximo do Ministério da Saúde, e a gente está aqui de dedos cruzados, mas eu acho que em 2026 ainda sai o Plano Nacional de Demências do Brasil. Então, a gente está trabalhando com bastante afinco.
Eu vou passar para as minhas considerações finais, então, agradecer a todos que estiveram aqui, mesmo com os problemas técnicos, agradecer o carinho, tantas pessoas aqui elogiando, a Sônia Zakizewski está falando sobre a informação de altíssima qualidade, com conteúdo, com linguagem acessível, parabenizando a Brás. Então, eu quero parabenizar esse time aqui de excelência que a Brás tem, que é o time da comissão científica, né, da diretoria científica. Obrigada, Lucas, Norberto, Bruno, vocês são incríveis. Dou aí espaço para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu queria começar, então, dizendo que as terapias anti-amiloides, né, o motivo da nossa live de hoje, elas representam um avanço enorme no tratamento da doença de Alzheimer. Mas é importante que fique bem claro que ainda não é a solução final, né? E junto com esse avanço na terapia, eu acho que outro ponto importante que a gente talvez tentou deixar claro é que esses remédios trouxeram com eles, abriram as portas ou escancararam as portas da necessidade de um diagnóstico mais preciso dessa condição. Mas que ainda hoje o tratamento da doença de Alzheimer não se resume somente às terapias antimiloides e nem aos outros remédios que a gente comentou. Mas o tratamento continua sendo um tratamento multiprofissional, em que a presença da família, dos cuidadores, né, de vocês aqui que estão nos assistindo, é extremamente importante, que saibam que vocês podem contar com a Brás para todo o apoio, todo o suporte necessário, que a gente vai continuar nessa missão, né, Selene, de fazer essa ponte entre a sociedade civil e as instâncias do governo para que a gente possa tentar sempre melhorar mais as políticas de apoio às pessoas convivendo com demência. Perfeito, maravilhoso, Bruno. Muito bom. Lucas? Bom, pessoal, então, muito mais agradecer quem veio aqui de quarta-feira de noite nos acompanhar. Eu acho que isso é um tema importante. Eu acho que a gente fisgou vocês com as terapias anti-amiloides, a gente falou de muita coisa interessante. Rastreio, prevenção, exames. Então, é legal a gente deixar essa mensagem de que o nosso país hoje tem já recursos, e recursos não só tecnológicos, mas humanos, para a gente avançar nisso, para a gente diagnosticar melhor, fazer políticas públicas melhores e tratar melhor a nossa população. Então, essas terapias não são para todos, não são para todas, mas elas são já um caminho que se abre. E a gente vai estar aqui de forma incansável, buscando prevenir demência, quando tiver demência, diagnosticar demência e tratar da melhor forma possível. Que talvez seja com as medicações que já estão no SUS, e talvez seja com essas medicações. Mas o nosso compromisso como Abraço é a gente estar do lado dos pacientes, do lado dos familiares, para enfrentar essa doença que tem quase 2 milhões de pessoas no Brasil com ela. Então, a gente junto, certamente, é muito mais forte. Eu espero que a gente tenha outros momentos como esse realmente para trocar e poder chegar tão longe com essas informações. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Brás. Tem muita gente da Brás aqui ao vivo, assistindo, apoiando a gente. Então, obrigada, Brás, de todos os estados do país. Lembrando que a Brás está em 21 estados do país. Então, muito obrigada a toda a Brás. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, quase 9 horas da noite. Tinha muita gente, tinha muitos cientistas super renomados, que nem dá tempo de eu dizer todos que estavam aqui, grandes colegas. É uma honra para a gente receber todos vocês aqui. E a gente está muito feliz com o resultado dessa live de hoje. Muito obrigada novamente. Até o próximo Abraço Talks. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.